Bom, galera, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui um código, né? Vou rodar esse código inicialmente e eu vou detalhar quais são as ações que cada trecho desse código executa. Isso eu espero que vocês utilizem aí como uma forma de revisar, uma forma de estudar todo o conteúdo que nós vimos durante o nosso semestre, né? Com relação à linguagem SQL. E vamos aproveitar, eu vou aproveitar e vou disponibilizar esse código para vocês, caso vocês queiram dar um Ctrl C aí, Ctrl V, para poder utilizar o mesmo código, tá? Então, vou rodar ele aqui inteiro de uma vez. Ele rodou inteiro aqui. E agora eu vou vir mostrando para vocês o que cada trecho do código está fazendo. Combinado? Vou aumentar um pouquinho o zoom para ver se facilita a vida de você na visualização. Ó, esse código eu já deixei ele comentado para facilitar também. Então, ó, aqui na minha linha 2, eu estou criando uma base de dados. Então, estou usando o comando create database e o nome dessa base de dados é revisão geral. Na minha linha 5, eu estou usando o banco de dados que eu acabei de criar. Então, qual é a finalidade do comando use? Informar para o sistema, né, ativar o banco de dados que vai ser utilizado. Então, vou dar um F5 aqui, atualizar os meus esquemas. Ó. O banco revisão geral foi criado com a execução desses códigos. A partir daí, eu inicio a criação das tabelas. Estou criando duas tabelas. Primeira tabela, tabela TBL jogos. Essa tabela vai ter o campo ID jogo, que é um campo do tipo int, ele é inteiro. Ele é um campo auto-incremental, por isso eu uso auto-increment. Tá? Então, isso quer dizer que a inserção dos dados, né, dos números desses IDs, vão ser inseridos automaticamente pelo sistema. Não vou precisar me preocupar com a inserção. O sistema vai fazer sozinho. E ele é a minha primary key, ou seja, ele é meu campo chave primário. Tem o nome do jogo, que é um varchar de 50 posições, e ele é um not null. Então, ele é um campo que nunca pode ficar vazio, por isso que eu estou usando o not null aqui. O campo gênero do jogo, né, que é o campo gênero, ele é do tipo varchar, de 50 posições. Data de lançamento é um campo do tipo date, né, então vai aceitar apenas datas. O valor do jogo é um decimal, ele tem 10 posições, sendo que duas delas são pós-vírgula, então ele vai aceitar números quebrados, né, por ser um decimal. Eu estou criando um campo FK plataforma que eu vou tratar esse campo para ele virar minha chave estrangeira. É importante mencionar, galera, que o nome do campo eu defino. Eu coloquei FK plataforma porque eu quis. Mas não obrigatoriamente um campo chave estrangeira tem que começar com o termo FK. Né? Isso facilita um pouco a vida de vocês, a análise, né, para poder identificar qual é o campo chave estrangeira dessa plataforma. Mas, se eu quisesse usar qualquer outro nome nesse campo, eu poderia. E ele é do tipo inteiro. O campo-chave estrangeira sempre tem que ter o mesmo tipo de dados do campo-chave primária da outra tabela. Então, se eu vou ligar a chave estrangeira dessa tabela de jogos com a outra tabela de plataformas que eu vou falar agora, o tipo de dados desses dois campos que eu vou interligar devem ser os mesmos, tá? Fecho parênteses aqui, que é o parênteses relativo ao parênteses que eu abri na linha 8, ponto e vírgula. A partir daí, eu crio a segunda tabela. Essa tabela só tem dois campos. Ó. ID plataforma, que é a minha chave primária, autoincremental, é inteiro. E o nome da plataforma, que é um varchar de 50 posições, e eu estou ativando o not null aqui. Então, observa que o ID plataforma, que é a chave primária, ele é do tipo int. Vai ficar a plataforma, que vai ser a chave estrangeira, que vai fazer uma ligação direta com a chave primária, também é do tipo int. Então, ambos têm que ter o mesmo tipo de dados. Então, com a execução desses dois códigos, o sistema criou aqui, ó, tabela de jogos, tabela de plataformas. Até esse momento, até aqui, eu não tinha ainda uma foreign key, uma constraint criada. A partir daqui, debaixo da minha linha 19, na verdade 19 é um comentário, né, na linha 20, eu tenho a criação da constraint. Vou reduzir o zoom para caber tudo numa visualização só. Então, ó, eu faço uma alteração na tabela de jogos. Por que que eu vou fazer um alter table na tabela de jogos? Porque eu criei na minha tabela de jogos, aqui em cima, tabela de jogos, eu criei um campo que vai receber uma chave estrangeira.
Então, eu venho aqui, altero a tabela de jogos para preparar esse campo que eu havia criado para ele virar minha chave estrangeira de fato. Então, ó, alter table tbl jogos, add constraint foreign key. O que isso quer dizer? Eu estou adicionando uma restrição de chave estrangeira, uma restrição na foreign key, na chave estrangeira. Só para lembrar, turma, constraint é restrição. O que a constraint vai avaliar? Eu estou ligando a foreign key da plataforma com o ID do jogo. Ele não vai deixar, por exemplo, eu cadastrar um jogo numa plataforma que não existe. Não vai permitir que eu exclua uma plataforma de um jogo que esteja sendo utilizado. Tá? Então, ele garante a integridade dos meus dados. Para isso que serve a constraint. Então, alter table tbl jogos, add constraint de foreign key. Dentro dos parênteses, eu informo qual é o nome do campo que vai receber a chave estrangeira. Então, na TBL Jogos, eu tenho lá um campo chamado FK Plataforma. Se vocês observarem, ó, TBL Jogos tem um campo chamado FK Plataforma. Então, esse campo vai receber uma chave estrangeira. E essa chave estrangeira vai fazer uma referência, ou seja, estará interligada com o ID do jogo, que está dentro de TBL Jogos. Então, este código da linha 20, da minha linha 20, ele está ligando FK Plataforma com ID da plataforma, que é chave estrangeira da tabela de jogos com chave primária da tabela de plataformas. Feito isso, eu realizo as inserções. Vale lembrar que a ordem de inserção é importante. Se eu tenho uma chave estrangeira, eu criei a chave estrangeira na tabela de jogos, eu não posso iniciar os inserts pela tabela de jogos. Eu tenho sempre que começar o insert pela tabela que não tem chave estrangeira, por causa da constraint. Então, eu venho aqui e insiro primeiro a tabela de plataformas, e só depois eu insiro jogos. Então, eu vim aqui e cadastrei PlayStation 5, no nome da plataforma. Então, ó, insert intro, TBL plataformas. O único campo da tabela de plataformas que eu vou popular, que eu vou inserir, é o nome plataforma. Por quê? Porque essa tabela só tem dois campos, ó, ID plataforma e nome plataforma. E o ID plataforma, ele é auto-increment, ou seja, eu não preciso fazer a inserção dele, ele já vai ser inserido automaticamente. Então, aqui só falta inserir o nome da plataforma, que é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Insert into TBL plataformas, nome plataforma, que é o nome do campo que vai receber os dados. Values, quais são os valores que serão inseridos. Então, a primeira plataforma é o PlayStation 5, segunda plataforma Xbox Series X, terceira plataforma Nintendo Switch e a última plataforma, que é a quarta, é o PC. Com as plataformas inseridas, eu posso fazer inserção de jogos. Nome do jogo, gênero, data de lançamento, valor do jogo e FK da plataforma. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos sendo preenchidos, né? Na plataforma eu tinha apenas o nome da plataforma, mas na tabela de jogos eu tenho diversos outros campos preenchidos. Então, vamos entender essas inserções aqui, pessoal. Ó, essa primeira inserção, The Last of Us, é o nome do meu jogo. Então, eu vim aqui e adicionei um jogo com esse nome. Vírgula. Sempre entre aspas os campos que são do tipo varchar, tá? Campos textos sempre entre aspas. Assim como campos data e os campos de valores. Apenas os campos inteiros vocês não vão precisar usar aspas. Então, ó, qual é o gênero desse jogo? Gente, isso aqui são exemplos, tá? Não necessariamente o gênero do jogo está certo nessa revisão. Então, o gênero do jogo a gente está colocando que é ação e aventura. Data de lançamento. Lembrem-se sempre, data, inserção é sempre entre aspas, com o padrão ano, mês, dia. Ok? Então, esse jogo, por exemplo, foi lançado dia 19 de fevereiro de 2020. Então, eu coloco isso entre aspas, 2020-02-19. Vocês têm que entender que aqui é uma data. Valor do jogo. Esse jogo está por R$ 109,99. Lembrem que na inserção de um décimo eu insiro ponto aqui, tá? Não é vírgula, é ponto. E por último aqui, eu tenho o número 1. O que é 1? O link da plataforma. Então, na prática, eu estou dizendo para o sistema que o jogo The Last of Us pertence à plataforma 1. Qual é a plataforma 1? É o PlayStation.
tá? Então, mais para frente no Select, vocês vão ver isso. Aqui, nós temos diversos outros jogos. Então, tem o Counter-Strike, tem o GTA, tem o Gran Turismo, God of War. Então, tem vários jogos aqui que a gente foi inserindo aleatoriamente, com o gênero aleatório, data de lançamento aleatório, valor aleatório. Todos os dados aqui são fictícios, é tudo aleatório. A partir daí, com tudo inserido, eu estou pedindo para fazer a atualização de um registro. Então, o que que essa atualização aqui faz, galera? Ó, update, TBL jogos, 7, nome jogo igual God of War 4, where ID igual a 5. Vamos entender esse código. Se a solicitação de uma questão qualquer, que na prova com certeza vai ter isso, eu pedi para vocês mudarem o nome do jogo, por exemplo. Então, se eu disser assim, ó, troca o nome do jogo God of War e coloca God of War 4. Então, qual é a primeira coisa que você tem que identificar? Qual é o código do jogo God of War, que é o que eu pedi que fosse alterado? Como é que eu vou saber? Primeira linha é o 1, segunda linha é o 2. Lembra que ele é um auto-increment? Então, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Olha aqui, God of War é o jogo 5. Então, o que que eu faço? Update TBL Jogos. Atualize a tabela de jogos, setando o nome do jogo como God of War 4. O nome do jogo vai virar isso aqui. Where. Lembra, turma? Update sempre tem que ter where. ID do jogo igual 5. Então, o que que eu estou falando para o sistema? Sistema, vai lá no jogo código 5, que é 1, 2, 3, 4, 5, que é essa linha aqui, ó, God of War. E ao invés de God of War, o nome do jogo vai ser God of War 4. Se eu quisesse, por exemplo, alterar o jogo The Last of Us para God of War 4, era o mesmo código aqui. A única diferença é que no final, ó, a ID do jogo não seria 5, seria 1, que é o primeiro jogo da lista que eu fiz as inserções. Ok? Vou voltar para 4 aqui, que foi a solicitação inicial que eu fiz para vocês. Aí a gente vem para um select com join. E aqui eu já fiz com join, com like, com end, com or e com order by. Vamos lá. Então, o que que a gente está fazendo aqui, turma? Eu vou executar primeiro esse código sem essa última linha, tá? Então, ó, eu estou mandando executar, reduzir um pouquinho o zoom. Estou falando para o sistema. Sistema, selecione da tabela de jogos o nome do jogo, da tabela de plataformas, o nome da plataforma e da tabela de jogos, desculpa, o valor do jogo. Então, aqui nessa primeira parte do select, eu estou dizendo para o sistema quais são as colunas que eu quero que sejam exibidas. Então, quando eu executar isso daqui, ele vai apresentar apenas as 3 colunas que eu pedi, não vai apresentar tudo, tá? Pronto. TBL Jogos, Inner Join, TBL Plataformas. O que que é essa parte do código aqui? Vou até quebrar a linha para facilitar a visualização de vocês. O que que é essa linha 50 aqui? Eu estou dizendo o nome das 2 tabelas que eu quero que ele pegue. Ok? Então, aqui, eu falo o nome da tabela e o nome do campo, né, dos campos que eu quero trazer. Defino, na segunda parte aqui, na minha linha 50, quais são as tabelas, né, o from e o inner join. Eu vou sempre dizer quais são os nomes das tabelas que eu estou juntando, tá? Então, vale lembrar, como eu estou fazendo um inner join, tanto faz a ordem que eu quero exibir estes campos. Tá? Essas 2 tabelas, não importa. Se eu colocasse aqui, ó, from TBL plataformas, inner join TBL jogos, ou from TBL jogos, inner join TBL plataformas, tanto faz, ok? A ordem que você vai declarar essas 2 tabelas, como nós estamos fazendo um inner join, tanto faz qual que você vai colocar primeiro, qual que você vai colocar depois, contanto que você coloque as 2, tá? As 2 tabelas têm que estar presentes aqui. E aqui vem o nosso on, na minha linha 51, que é o meu filtro, né? Para que que serve o filtro? Aqui eu estou dizendo, ó, você vai lá na tabela de jogos
e pega o FK da plataforma. Então, por exemplo, turma, ele vai vir aqui, ó, nessa tabela de jogos aqui, e vai verificar qual é o campo FK da plataforma. É o último campo, que é, nesse caso, 1. Então, estou dizendo assim, SQL, pega lá o código 1 do jogo e me traz o nome do jogo, que é o ID plataforma código 1. Ou seja, vai na tabela de jogos e pega foreign key, que é o número 1 aqui. Aí você vai na tabela de plataformas e pega o nome da plataforma 1, que é PlayStation. Ó, se vocês olharem aqui nesse resultado, ó, The Last of Us do PlayStation 5. Beleza? Então ele vai trazer apenas o nome da plataforma pertencente ao código que você digitou. Então, é para isso que serve o ON aqui. Ok? Feito isso, a gente discute agora o where. O que eu estou dizendo aqui, turma? Ó, where, um outro filtro dentro do meu select, tá? Where, ID jogo maior que 4. Ou seja, estou dizendo, sistema, só me mostre os jogos que forem maiores que 4. Então, o que ele deveria me mostrar, turma? Se eu executasse só até aqui. Deveria me mostrar, não mostraria esse, nem esse, nem esse, nem esse. Ele ia me mostrar do God of War para baixo. Ok? Por quê? Código 1 é esse, 2, 3 e 4. Então, esses 4 aqui estariam fora desse meu where. Ora, eu disse só me mostra quando o código do jogo for maior que 4. Como esses 4 primeiros itens são menores que 4, ele não mostraria, tá? Se o código terminasse aqui, nesse where, tá? Mas não termina. Eu sigo, ó. End. Nome da plataforma, not like PC. Ou seja, o nome da plataforma não pode ter PC. Então, not like é uma negação, né? Não tenha, né? Vamos usar o like vamos traduzir o like como se fosse ter. Não tenha PC. Ou seja, o que eu estou dizendo? Olha, mesmo se o código do jogo for maior que 4, não me mostre se ele for do tipo PC. Então, por exemplo, ó, o PC é o meu código 4. Então, vou pegar um jogo aqui, ó. Esse jogo, Animal Crossing, New Horizons. Nossa, meu inglês está ótimo essa hora da noite, né? Desculpa, já são quase meia-noite aqui. O código dele é 4 aqui, ou seja, ele é um jogo de PC, né? Então, ele não pode aparecer para mim aqui, ó. No resultado, tá vendo? Animal, não sei das quantas, não aparece aqui. Por quê? Porque ele não é. Ele tem PC, né, na plataforma. Então, aqui ele está dizendo, ó, plataforma não pode ser PC. Por isso que ele não está mostrando, tá? Ah, Matheus, mas ele está mostrando The Last of Us aqui, ó. E The Last of Us, ele é o código 1. Você não falou aqui no end que só podia mostrar se o código for maior que 4, se o ID do jogo for maior que 4? Sim, falei. Mas aqui no final tem um OR. Lembra? Quando eu tenho um OR, ele foge de uma regra que você tenha definido no end, né? Dependendo da ordem que você posicionar. Nesse caso aqui eu estou falando, olha, só me mostra o jogo que for maior que 4 e o nome da plataforma não for PC. Ou seja, quando eu uso um OR nessa posição, estou dizendo, independentemente dessas duas primeiras regras, nesse caso, se o valor do jogo for menor do que 200, você exibe. Então, ó, o The Last of Us, ele é 109,99. Por isso que ele apareceu aqui dentro da minha tabela. Tá bom? Foi por isso que o The Last of Us apareceu aqui. Aí, turma, se eu quisesse fazer uma organização, né? Como eu estou dizendo aqui, ó, order by. Só para lembrar, order by é sempre o último comando que você coloca no select. Então, eu poderia dar um enter aqui, ó. Order by, se eu quisesse organizar, por exemplo, pelo nome underline plataforma. O código que eu vou entregar para vocês vai estar assim como order by nome plataforma. E aí vocês vão ver quando vocês executarem de primeira, que ele vai trazer em ordem alfabética, né? Primeiro Nintendo, depois o PlayStation e por último o Xbox. Vamos supor que você quisesse organizar pelo preço. Então eu quero que apareça primeiro o valor, o jogo mais barato. Colocaria aqui, ó, valor, underline, jogo. Order by, valor, jogo. E aí, se você executasse, eu não vou executar porque eu já alterei nome de colunas, que é o exercício que eu vou mostrar abaixo.
eu já alterei o nome de algumas colunas e ele iria quebrar na execução. Mas, se você quisesse deixar primeiro o jogo mais barato na parte superior e o mais caro na parte inferior, seria só dar um order by no jogo, valor jogo, né? Ah, Matheus, eu quero mostrar primeiro o jogo mais caro e por último o jogo mais barato, ou seja, em ordem inversa, né? Ordem alfabética inversa. Como que você faria? Era só você colocar assim, ó, order by, valor jogo, desk. Então ele vai mostrar em posições decrescentes. Primeiro o jogo mais caro e por último o jogo mais barato, tá? Não é assim que você vai usar um order by. Sempre a última coisa que você declara dentro do select. Galera, eu sei que o select é a parte mais puxada com o join, né, do que a gente tem visto até aqui. Mas é muito importante que vocês estudem, que vocês treinem, porque na prova de vocês, vocês vão ter dois selects para fazer. Um deles vai ser mais simples, o outro vai ser mais complexo, parecido com esse aqui. Então, recomendo fortemente que vocês treinem isso, tá? Ah, Matheus, mas eu quero exercícios. Além dos que estão disponíveis já na pasta de exercícios de vocês, vocês têm a opção de refazer qualquer tipo de exercício que a gente fez nas nossas aulas. Fazer esse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou disponibilizar o código. Vocês podem consultar em qualquer fórum de internet, YouTube, TikTok, qualquer lugar. Vocês conseguem encontrar muito conteúdo sobre isso. Então, estudem, vocês vão precisar disso, tá? Aqui, ó, penúltimo item que eu quero mostrar para vocês nessa revisão. Temos aqui a alteração do nome de uma coluna. Então, eu uso aqui, ó, alter table. Eu estou alterando o nome da coluna data lançamento. Alter table, TBL jogos. Então, se vocês observarem, quando eu criei a tabela jogos, ó, TBL jogos, eu tenho um campo aqui chamado data lançamento, né? Não estou falando aqui, ó. Altere a tabela TBL jogos, change, data lançamento. Então, eu informo primeiro qual é o nome atual do campo, que no nosso caso, nesse exemplo, é data lançamento. Informo o novo nome, lançamento. Então, estou falando, ó, vai lá, altera a tabela jogos, muda a data de lançamento para apenas lançamento. E eu tenho sempre que informar qual é o tipo de dados, que continua sendo um date. Beleza? Quando você executa isso, na sua tabela de jogos, você vai ver aqui as colunas, ó, lançamento. Tá vendo? Não é mais data lançamento. Se eu quisesse alterar, por exemplo, o gênero, então como que eu faria? Alter table, TBL jogos, change. Aí eu vim aqui, ó, gênero. Eu vou mudar, sei lá, para gênero underline jogo. É o gênero do jogo. Não vai ser um date, né? Vai ser um, sei lá, um varchar de 255 posições. Se eu executar isso daqui, ó, executou aqui com sucesso. Se eu der um refresh aqui, ó, virou gênero jogo. Ok? Então, você pode fazer a alteração. Imagina que você quer alterar apenas o tipo de dado. Então, eu vou vir aqui, ó, vamos supor que eu quero trocar o gênero jogo. Então, ó, alter table TBL jogos. Change, gênero jogo. O nome vai ser o mesmo, vai continuar sendo o gênero jogo. Mas eu não quero mais que seja o varchar 255, vai ser o varchar de, 9, de, sei lá, 672, por exemplo. Eu posso executar isso aqui. Executou com sucesso aqui embaixo. Ó. Se eu atualizar aqui, ó, gênero jogo. Aqui, ó, varchar de 672. Tá vendo? Então, essas são algumas opções possíveis, tá? E, por fim, delete. Comando delete, galera, é simples. Delete from, no nosso exemplo aqui, ó, TBL jogos. Então, delete da tabela de jogos. Where. Aí de jogo, eu coloquei, sei lá, 90. Então, o que que eu estou falando? Vai lá na tabela de jogos, SQL. Se houver um jogo com código 90, joga ele fora. Aqui ele vai executar. Na prática, ele não vai fazer nada, porque eu não tenho um jogo 90, né? Mas ele deu sucesso. Ou seja, a estrutura está certa. Se eu quisesse excluir, por exemplo, The Last of Us, então eu mandaria ele excluir o ID jogo igual 1. Se eu quisesse excluir o FIFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu mandaria ele excluir o jogo 10. Entendem? Você vai escolher qual é o código que você quer remover, né? Qual é a linha que você quer remover, e vai colocar aqui o ID dela. Turminha, acho que é isso, quase meia hora de vídeo aí. Acho que já dá para vocês terem uma base,
né, de estudos para a prova de vocês. Eu sei que eu já falei isso 1000 vezes, mas nunca é demais. Estudem, treinem para vocês poderem ir bem na prova de vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção. A gente se vê aí sei lá, na nossa próxima aula, sei lá que dia que vai ser, que eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Então, um abraço. A gente se vê aí na nossa próxima aula.